Boa noite a todos, vereadores. Boa noite à comunidade aqui presente, imprensa, funcionários da prefeitura, parentes de vereadores que vão assumir, aos funcionários, pessoas que nos assistem, nos escutam. Uma alegria grande estar aqui, agradecendo todos os trabalhos dos vereadores. Solicito ao secretário que faça chamada dos vereadores. Renato Luiz Cassol. Aurélio Antônio Vicari. Presente. Cristiano Pinheiro da Silva. Presente. Alice Terezinha Walter. Presente. Jackson Ivan Lauxen presente. Giovanni Elzelami. Presente. Leodegar Tischer. Presente. Leonardo Alberto Scherer. Presente. Risiane Salete Machiavelli. Presente. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Itapera, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 16 de junho de 2025 e solicito ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia. E pela tua misericórdia dissiparás a meus inimigos e destruirás a todos os que me atribulam a minha alma, porque eu sou o teu servo. Amém. Dando sequência, vamos à posse da Alice Terezinha Walter. Esse mês aqui é todo especial, né? Eu nunca vi. Antes já temos 3 aqui empossando, diplomando pela nossa Câmara. Então, solicito que a Terezinha passe aqui na frente, entrega seus diplomas, sua declaração de bens. São obrigações todos os vereadores quando faz aqui para nós. Convido também o representante de cada partido que possam acompanhar a jovem aqui na frente. Já está entregue aqui. Está entregue. Obrigado. Peço agora que a senhora repita junto comigo as palavras que eu vou ler. Colocando a mão direita na nossa frente, todos que estão aqui presentes. Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica. Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica. A lei da União. As leis da União, Do Estado. Estado E do município. e município. Exercer meu mandato. Exercer meu mandato Sob a inspiração. sobre a inspiração Do patriotismo. do patriotismo, Da lealdade. da lealdade, Da honra. da honra E do bem comum. e do bem comum. Declaro empossado senhora Alice Terezinha Walter, como vereador do município de Itapera. Parabéns. Coloco em discussão e votação a ata 017/2025, do dia 2 de junho de 2025. Em discussão a ata. Em votação a ata. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, nesta, Evandro Alves Valente, vereador pertencente à bancada do Partido Progressistas, requer o seu licenciamento desta Casa Legislativa no dia 16 de junho de 2025 para tratar de assuntos de interesse particular. Solicita a convocação do suplente imediato, nos termos pede deferimento, Evandro Alves Valente. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, nesta, Adilis Odorsik, vereadora pertencente à bancada do Partido Progressistas, requer o seu licenciamento desta Casa Legislativa no dia 16 de junho de 2025 para tratar de assuntos de interesse particular. Solicita a convocação do suplente imediato. Nos termos, pede deferimento, Adilis Zanata. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, nesta, Solange Terezinha Vieira Guetens, vereadora pertencente à bancada do Partido Progressistas, requer o seu licenciamento desta Casa Legislativa no dia 16 de junho de 2025 para tratar de assuntos de interesse particular. Solicita a convocação do suplente imediato. Nos termos, pede deferimento. Tapera, Solange Terezinha Guetens. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, nesta, Pedro Ari Tavares, vereador pertencente à bancada do Partido Progressistas, requer o seu licenciamento desta Casa Legislativa no dia 16 de junho de 2025 para tratar de assuntos de interesse particular. Solicita a convocação do suplente imediato.
Nos termos, pede deferimento, Tapera, 12 de junho, Pedro Ari Tavares da Silva. Ao senhor presidente, vereador Aurélio Vicari, ofício número 199/2025. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o município de Tapera, representado pelo prefeito municipal Osvaldo Henrique Filho, vem representar a resposta ao pedido de informações número 009/2025. Nobres e diz, com relação ao pedido de informações 09/2025, segue em anexo a resposta. É o que cumpre informar, Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2025. Em resposta ao pedido de informações relativo ao adicional de insalubridade ou periculosidade dos servidores municipais de Tapera, referente aos meses de março e abril de 2025, com nomes dos servidores, cargos, percentuais e valores mensais, em que segue relatório anexo. Quanto à fórmula de cálculo aplicada, ela pode ser de 40%, 30%, 20% e 10%, conforme o grau de insalubridade e periculosidade, aplicado sobre o salário base, conforme a Lei Municipal 2.532/2010. Define as atividades insalubres e periculosas para efeitos de percepção do adicional correspondente e artigos 41, 42 e 43 da Lei Municipal de número 2069/2003. Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tapera. Em anexo. Ofício 194, ao presidente vereador Aurélio Vicari, Câmara Municipal de Vereadores, Tapera. Ao cumprimentá-lo, o município de Tapera, representado pelo prefeito municipal, Osvaldo Henrique Filho, vem apresentar resposta ao pedido de informações de número 10/2025. Nobres e diz, com relação aos pedidos, pergunta número 01, se havia algum pedido formal a respeito da falta de água da Corsã. Não há nenhum pedido formal oriundo de consumidores relativo à comunicação de falta de água. Somente se percebeu comentários esparsos de pessoas que não os supostos titulares dos pontos de água em redes sociais. Resposta número 2. O que foi assinado pelo Executivo Municipal foi um aditivo ao contrato de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, originalmente firmado em 4/10/2010, e nesse contrato possui sim obrigações e sanções para o descumprimento de cláusulas uniformes. Contudo, deve-se ter claro que o contrato com o município se dá uma universalidade da comunidade, com compromisso de obrigações e investimentos para atendimento à legislação vigente. Salientamos que, como qualquer regra de concessão de serviços, exemplo, energia, RGE e Coprel, telefonia móvel, Vivo, Claro, TIM, Oi, internet, Coprel, Sigo, CBNet, etc., os consumidores que vislumbrarem qualquer problema com o serviço devem acionar a concessionária pelos próprios canais da empresa ou via agência reguladora ou ainda judicial. Pergunta número 03, resposta. Em complementação à resposta de número 1, enfatizamos que não houve qualquer registro formal de consumidores à municipalidade. Do mesmo modo, se tem notícia de outros órgãos, como o Ministério Público, que comunicou em programa de rádio que não recebeu qualquer reclamação formal de consumidores. Questionamento número 4, resposta com relação ao sistema online do leilão relativo ao edital número 01/2021. Este foi operado pelo leiloeiro oficial autorizado na época, não sendo de responsabilidade do município possuir tal sistema e diálogos. Eis que o leiloeiro, para obter sua condição de oficial, este possui idoneidade comprovada, obrigações específicas exigidas pelo Estado. Estas especificidades do cargo lhe atribuem a possibilidade de gerenciar, ter boa-fé e idoneidade, ao modo que as informações que estão sendo postuladas são de responsabilidade e guarda do leiloeiro, que é um prestador de serviço autorizado. Ao município se encontram os processos físicos do leilão, contendo o termo de referência, avaliações prévias, edital, ata do ato firmada com o leiloeiro responsável, constando do vencedor final com o maior lance de cada item ofertado e comprovantes de pagamentos, logo o resultado da prestação de serviço. É o que cumpria informar, Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2025. Ofício 200, ao presidente e vereador Aurélio Antônio Vicari, Câmara Municipal de Vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o município de Tapera, representado pelo prefeito municipal Osvaldo Henrique Filho, vem apresentar resposta ao pedido de informações de número 11/2025. Nobres e diz, com relação aos pedidos constantes no pedido de informação número 11/2025, seguem anexos as respostas. É o que cumpre informar, Gabinete do Prefeito, 12 de junho de 2025. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, para o senhor Jackson Ivalauxen, vereador PDT, ilustríssimo vereador. Ao cumprimentá-lo cordialmente, respondemos ao pedido de informação número 011/2025, informando que segue. O município de Tapera possui uma conta específica para a movimentação dos recursos Fundeb, no Banco do Brasil, desde 18 de agosto de 2018, conforme determina a portaria conjunta número 2, de 15 de janeiro de 2018, do Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Quanto à titularidade do órgão responsável para adequação à portaria supracitada e gestão de recursos Fundeb, a Secretaria Municipal de Educação foi registrada no CNPJ
87, 613, 493, 0003, 85, como filial da Prefeitura Municipal de Itapera em 29/11/2018, o que não necessitava de autorização legislativa. Para acesso aos programas do FNDE, é necessário o cadastro no Sistema Habilita, cadastro base do FNDE, sendo solicitado o cadastro do município e de seu gestor, e da Secretaria de Educação e sua gestora. Esse sistema só aceitava o CNPJ matriz da Secretaria, o que ocasionou a necessidade de criar a Secretaria Municipal de Educação em um CNPJ matriz, o que implicou em passar pela aprovação da Câmara Municipal de Vereadores de Sapera. Desde que assumimos a Secretaria, não houve apontamento do Tribunal de Contas do Estado em relação ao uso do CNPJ filial para movimentações dos recursos Fundeb. Está sendo solicitada a abertura de nova conta na Caixa Econômica Federal para transferências e movimentações de recursos oriundos do Fundeb, vinculada ao CNPJ matriz da Secretaria Municipal de Educação de Itapera. Sendo que tínhamos para o momento, reitero votos de estima e apreço e desejo um excelente trabalho em prol da educação do nosso município. Atenciosamente, Lucimara Carpe Canova. Ofício 201, ao presidente e vereador Aurélio Antônio Vicari, Câmara Municipal de Vereadores de Sapera. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o município de Itapera, representado pelo prefeito municipal Oswaldo Erich Filho, vem apresentar a resposta ao pedido de informações número 13/2025. Nobres e dias, com relação aos pedidos, relativo ao pedido 1, resposta segue em anexo cópia dos contratos de concessão existentes no Parque de Exposições José e Rosalina Keller. Aqui estão contratos de concessão com o Grupo Moto Ventura, Grupo Confraria Solidária dos Amigos e um comodato com o Piquete de Laçadores Presília 12 Braças. E ainda do Grupo Taperense de Automobilismo GTA. Ofício 202, ao presidente Aurélio Antônio Vicari, Câmara Municipal de Vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o município de Itapera, representado pelo prefeito municipal Oswaldo Erich Filho, vem apresentar resposta ao pedido de informações de número 15/2025. Nobres e dias, com relação aos pedidos, relativo ao pedido 01, resposta ao município não possui registro de locação no galpão crioulo do Parque de Exposições José e Rosalina Keller, na data de 25 e 26 de abril de 2025. É o que cumpri informar, Gabinete do Prefeito, 13 de junho de 2025, Oswaldo Erich Filho. Conselho Municipal de Assistência Social, ofício circular 01/2025, prezado senhor, ao cumprimentá-lo, o Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e o Conselho Municipal de Assistência Social convida a Vossa Senhoria para participar da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de Itapera, que acontecerá no dia 24 de junho, às 13h30, no Centro de Convivência do Idoso. O tema dessa conferência é 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência. Essa conferência é o Fórum Municipal de Reflexão e Deliberação sobre a Política Municipal de Assistência Social, aberto a todos os segmentos da sociedade local. Por isso, pedimos pelo menos um representante de sua instituição para a associação ou departamento, pois sua presença é muito importante para auxiliar nessa construção. Certo de contarmos com a colaboração, agradecemos. Thiago Schmidt, Luiz Carlos dos Santos. Ofício 021, a Câmara de Vereadores de Sapera, assunto cedência da Câmara de Vereadores. Vereador, senhor presidente da Câmara de Vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos pelo presente solicitar a utilização da sala da Câmara de Vereadores na data do dia 18 de junho, às 13h30, das 13h30 às 14h30 horas. O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente irá receber o 6º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Dionísio Lutari Chassot, para a apresentação do projeto do Ecoponto de Itapera e demonstrar a importância da educação ambiental no município, sendo que apresento para o momento certo de podermos contar com o habitual apoio dispensado aos nobres vereadores. Antecipadamente agradecemos atenciosamente Thiago Schmidt, diretor de Agricultura e Meio Ambiente. Associação Comercial Industrial Agropecuária e Prestação de Serviços Itapera, Itapera, 12 de junho de 2025, e o senhor Aurélio Antônio Vicari, presidente de exercício da Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente e demais vereadores. Vimos pelo presente encaminhar o demonstrativo geral da 24ª Toca do Coelho, realizada de 11 a 20 de abril de 2025. Informamos que a prestação de contas do recurso repassado pela Prefeitura Municipal, R$ 140 mil, já foi entregue ao setor competente. Agradecemos o empenho dos senhores vereadores em prol do evento, o que é a marca de Itapera. Sendo o que apresenta para o momento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Ricardo Feldman da Silva, presidente da CIT. A Câmara Municipal de Vereadores de Itapera. Venho, por meio desse documento, tornar pública a defesa do funcionalismo municipal, uma categoria profissional fundamental para a construção de um município forte, justo e eficiente. Acredito que os servidores públicos em todas as suas áreas de atuação são os pilares fundamentais que garantem a prestação de serviços essenciais à população.
O serviço público, de modo geral, garante que todos os cidadãos, sem distinção, tenham acesso a direitos e oportunidades, como educação, saúde, segurança, justiça e infraestrutura. E é a atuação dos servidores públicos que viabiliza essa prestação de serviços. No entanto, o funcionalismo público tem enfrentado desafios e pressões. A crise econômica, a redução de recursos, o aumento de cargos comissionados e MEIs, a falta de valorização e a crescente onda de desvalorização tem colocado em risco a qualidade do serviço público e o futuro dos nossos servidores. É fundamental o reconhecimento da importância do funcionalismo público para que se sintam valorizados e fortalecidos. A defesa do funcionalismo não é apenas uma questão de luta pelos direitos e interesses, é uma questão de defesa da democracia, da justiça social e do futuro do nosso município. Para isso é necessário reconhecer a importância dos servidores públicos e valorizar a sua dedicação e profissionalismo, lutar por uma política salarial justa e que reflita a importância de cada função, investir em formação e capacitação dos servidores para que eles possam atender às demandas da sociedade com qualidade e eficiência, combater a corrupção e garantir a transparência e a ética na administração pública, fortalecer a gestão pública e promover a eficiência dos serviços prestados. A defesa do funcionalismo público é uma tarefa de todos nós, mas principalmente dos gestores. Somos responsáveis pelo bem-estar da sociedade e pelo futuro do município. Que possamos juntos construir um funcionalismo público forte, valorizado e que sirva com excelência a todos os cidadãos. Porém, ao longo de vários anos como servidor desse município, não recordo de nenhuma ação por parte da gestão em defesa ou implementação de algum benefício para os servidores. Pelo contrário, a readequação de gastos do poder público se reflete, na maioria das vezes, sobre o funcionalismo. Em 2013, em uma sessão nesta casa, sem qualquer menção aos interessados, foram tirados de nós, funcionários, quase todos os benefícios, restando apenas o triênio e o avanço por escolaridade. Em 2024, alteraram a forma de pagamento do 13º, o qual era pago integralmente no mês de aniversário, e passou a ser pago em 2 parcelas, uma em junho e outra em dezembro. Acredito que a maioria dos funcionários preferia receber o valor integralmente, possibilitando a melhor aplicação do recurso, e sendo benéfico também para o município, não onerando os cofres públicos com a folha de pagamento no final do ano. E agora, se não bastasse, resolveram mexer com o nosso pagamento quinzenal, um direito previsto no Estatuto do Servidor, sob a alegação de excesso de trabalho para o setor de RH. Maior risco de inconsistências e problemas de folha de pagamento negativa de alguns funcionários. Aí faço um questionamento. Por que sempre o funcionalismo é alvo de mudanças pelos gestores? Por causa de uma minoria? A maioria dos servidores tem que ser prejudicada? Por que não ouviram os maiores interessados antes da tomada da decisão? Por fim, faço aqui um chamado à população em geral, em especial aos funcionários públicos concursados. No momento em que a classe se unir e a população descobrir sua força, muitas decisões podem mudar de rumo. Se mobilizem nos bairros e comunidades do interior, elejam um líder ou uma diretoria para buscar melhorias junto ao poder público. Marquem presença nas sessões da Câmara e vejam o que seu vereador está fazendo por você e pelo município. Tragam seus filhos para que desenvolvam o interesse e o espírito da democracia, transformando a política de Itapera. Gostaria que os gestores olhassem seus colaboradores com mais empatia e tomassem medidas para aproximar os servidores da gestão, valorizando o trabalho e empenho de cada um. Agradeço imensamente ao Legislativo taperense por dar voz ao funcionalismo e transmitir a indignação e insatisfação dos mesmos. Era essa, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Executivo Municipal. Sim, senhor presidente. Projeto de Lei 052, 2025, 10 de junho de 2025, prorroga até 1 ano após a aprovação do Plano Nacional de Educação a vigência do Plano Municipal de Educação. Justificativa ao projeto de lei.
Ao cumprimentá-lo, segue anexo para que receba análise e aprovação desse Poder Legislativo o projeto de lei em epígrafe que visa alterar a vigência do Plano Municipal de Ensino, PME, findando assim um ano após a aprovação do Plano Nacional de Educação. O município de Tapera possui seu Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei Municipal número 3044/2014, porém, para adequar ou elaborar um novo Plano Municipal de Educação, necessário se faz a conclusão e aprovação do novo Plano Nacional de Educação. Como o novo Plano Nacional de Educação se encontra em deliberação no Senado da República Federativa do Brasil, consoante projeto de lei número 2614/2024, necessário se faz a prorrogação da vigência do plano local. Dessa forma, e diante da necessidade desta alteração, bem como diante da supremacia do interesse público que legitima o presente projeto de lei, solicitamos autorização legislativa para aumentar a vigência do plano municipal em regime de urgência nos termos do artigo 135 do regimento interno desta Casa Legislativa. Contando com a costumeira atenção desta edilidade, reiteramos nossos protestos de estima consideração. Gabinete do Prefeito, Oswaldo Henrich Filho. Projeto de Lei número 053/2025, autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender a necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei. Ao cumprimentá-los, segue em anexo para que receba análise e aprovação desse Poder Legislativo o projeto de lei em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidade temporária junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Referida modalidade de contratação, possui natureza temporária e deve atender a 3 pressupostos básicos materializados na lei maior, quais sejam a determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção à regra consagrada no artigo 37, 9º da Constituição Federal. Justifica-se a contratação em caráter emergencial de um auxiliar de serviços gerais devido ao falecimento da titular e a contratação de um auxiliar de ensino em virtude de exoneração da titular. Ante ao exposto diante da supremacia do interesse público que empresta fundamento para a presente modalidade de contratação, solicitamos autorização legislativa para formalizar por meio de contrato administrativo o objeto desse projeto de lei, o qual deverá ser apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 135 do regimento interno desta Casa Legislativa. Contando com a costumeira atenção desta edilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. O projeto se deve a uma vaga de auxiliar de serviços gerais, 44 horas semanais, 1.709,05 a remuneração, uma vaga para auxiliar de ensino, 44 horas semanais, 2.336,36 centavos. Projeto de lei 054. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado de excepcional interesse público para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Infraestrutura e de outras providências. Justificativo ao projeto, ao cumprimentá-lo, segue anexo para que receba análise e aprovação desse Poder Legislativo o projeto de lei em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidade temporária junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender a 3 pressupostos básicos materializados na lei maior, quais sejam a determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na seção à regra consagrada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Justifica-se a contratação em caráter emergencial de um operador de máquinas em virtude do término do contrato, do término da contratação até então vigente. Ante ao exposto e diante da supremacia do interesse público que empresta fundamento para a presente modalidade de contratação, solicitamos autorização legislativa para formalizar por meio de contrato administrativo o objeto desse projeto de lei, o qual deverá ser apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 135 do regime interno dessa Casa Legislativa. Contando com a costumeira atenção dessa agilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Oswaldo Henrich Filho. Projeto de lei número 55, 12 de junho de 2025, institui o Programa Municipal de Incentivo ao Crédito, PROCRED, e autoriza a subsidiar juros e encargos de financiamento concedidos por instituições de crédito nos termos da presente lei e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei. O presente projeto de lei que está sendo encaminhado para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa solicita autorização para instituir o programa PROCRED e autoriza a subsidiar juros e encargos de financiamento concedidos por instituições financeiras, nos termos da presente lei e da outras providências. Através da Secretaria de Desenvolvimento, a municipalidade vem constantemente aprimorando legislações e criando mecanismos para incentivar empresas de todos os portes, bem como colaborar no desenvolvimento econômico.
Com o presente projeto de lei, o município de Tapera passará a contar com o projeto Procred, que é um incentivo a mais para micro e pequenos empreendedores, onde a municipalidade irá subsidiar os juros de financiamentos limitados ao que consta na legislação. Todo o processo de contratação e concessão do crédito fica a cargo da financeira, ficando assim o processo idôneo e aos critérios do concedente do crédito. Após o empreendedor do Procred liquidar a parcela com seus encargos, poderá solicitar à municipalidade o ressarcimento dos encargos incidentes desde que pago em dia. Dessa forma, contaremos com um incentivo potencializador para micro e pequenos empreendedores, impactando diretamente na economia local e desenvolvimento econômico do município. Ante o exposto e diante da supremacia do interesse público que empresta fundamento para o presente projeto de lei, solicitamos autorização legislativa para aprovação da presente lei em regime de urgência, artigo 135 do Regimento Interno. Contando com a costumeira atenção dessa agilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 12 de junho de 2025, Oswaldo Henrich Filho, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 057 altera o dispositivo da lei municipal número 3.898, 19 de dezembro de 2023 e da outras providências. Justificativo ao projeto de lei. Senhor Presidente, o projeto de lei 57/2025, que horas estamos encaminhando para apreciação e aprovação por parte desta colegiada da Câmara de Vereadores, tem por intuito retificar parâmetros da Lei Municipal de Liberdade Econômica, adequando aos critérios da Lei Federal 13.874/2019. Ocorre que, nobres e diz, ao encaminhar para o registro junto ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, foram identificadas divergências no texto da Lei Municipal, exigindo licenças para liberação de alvará em empresas de baixo risco. Anexamos a este projeto de lei o ofício número 1086/2025, MMP, com parecer conclusivo do referido Ministério para alteração proposta. Referida mudança visa adequação legal, buscando facilitar a abertura de empresas e o fomento do empreendedorismo no nosso município. Ante o exposto diante da lei da supremacia do interesse público que empresta fundamento para o presente projeto de lei, solicitamos autorização legislativa para aprovação da presente lei em regime de urgência. Contando com a costumeira atenção desta agilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Tapera, 12 de junho, Prefeito Municipal Oswaldo Henrich Filho. Eram essas, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura dos trabalhos dos vereadores. Proposição 031/2025, o vereador abaixo assinado, pertencente à bancada do Partido Progressistas, requer, após ouvido o plenário, a aprovação do seguinte: que o Executivo Municipal estuda a possibilidade de instalar semáforos nos seguintes pontos das vias públicas da nossa cidade: Avenida 15 de Novembro, esquina com a Avenida Dionísio Lotário Chassoto, proximidades do Clube Aliança; Avenida 15 de Novembro, esquina com a Rua Coronel Gervásio, proximidades do City Bar; Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua Tiradentes, proximidades da Igreja Católica Praça Central. A providência é necessária tendo em vista que nos últimos anos o fluxo de veículos aumentou consideravelmente na cidade, objetivando prevenir acidentes tanto de veículos e principalmente a segurança de pedestres. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria. Sala das sessões, Adão Oliveira Damer, Pedro Ari Tavares da Silva. Proposição 032/2025, vereador abaixo assinado, pertencente à bancada do Partido Progressistas, requer, após ouvido o plenário, a aprovação da seguinte: proposição: que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a sinalização da área rural do município de Tapera. A sinalização se faz necessária tendo em vista uma melhor localização, especialmente das pessoas de outras localidades que circulam pelo município. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria. Sala das sessões, Adão Oliveira Damer, 10 de junho de 2025, Pedro Ari Tavares da Silva. Proposição 033, o vereador abaixo assinado, pertencente à bancada do Partido Progressistas, requer, após ouvido o plenário, a aprovação do seguinte: que o Executivo Municipal estude a possibilidade de rever as placas de sinalização nas vias públicas do município, uma vez que as placas devem ser refletivas diurnas e noturnas, conforme o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria. Sala das sessões, Adão Oliveira Damer, 10 de junho de 2025, Pedro Ari Tavares da Silva. Proposição número 034/2025, vereador abaixo assinado, pertencente à bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer, após ouvido o plenário, a aprovação da seguinte: proposição: que o Executivo Municipal estude a possibilidade de implantar ponto de distribuição de medicamentos gratuitos nos fins de semana e feriados. A proposição objetiva criar um ponto fixo de distribuição gratuita de medicamentos para os cidadãos que necessitam de medicamento de uso contínuo ou emergencial, receitas médicas, mas que não conseguem obtê-los de forma gratuita devido à indisponibilidade de unidades de saúde nas sextas-feiras após as 18 horas, sábados, domingos e feriados.
A presente proposição justifica-se, pois nos finais de semanas e feriados, muitos cidadãos que necessitam de medicamentos emergenciais se deparam com dificuldades para adquirir esses remédios, devido à limitação financeira. Sendo assim, esses só terão acesso aos medicamentos no próximo dia de funcionamento da unidade de saúde. Esse cenário pode agravar problemas de saúde, comprometendo o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. A criação de um ponto de distribuição gratuito, onde os cidadãos possam retirar os medicamentos necessários, representa uma solução eficaz para mitigar esse problema e garantir o acesso à saúde de forma contínua e segura. Sugestão de funcionamento do ponto de distribuição. O ponto de distribuição poderá ser implantado em parceria com o hospital, com a distribuição direcionada para medicamentos de uso contínuo, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias e emergenciais, exemplo, antibióticos, analgésicos. A lista dos medicamentos poderá ser ajustada conforme a demanda e necessidade da população. Com relação ao controle de distribuição, o ponto de distribuição funcionaria com um sistema de controle, onde será necessário apresentar alguma comprovação de que a pessoa necessita do medicamento, como receita médica ou prescrição. Isso garantirá que o recurso seja direcionado às pessoas que realmente necessitam. O ponto poderá ser operado por uma equipe médica ou de farmacêuticos que irão orientar os cidadãos sobre o uso correto dos medicamentos. Essa medida visa garantir que as pessoas que dependem de medicamentos essenciais possam tê-los nos dias em que as farmácias da rede municipal e serviços de saúde estão fechados, evitando que a falta de medicação leve ao agravamento de condições de saúde ou até a emergências médicas. Humanização do atendimento, demonstrando que a administração se preocupa com o bem-estar da população e está disposta a criar soluções práticas para problemas reais enfrentados pelas pessoas. A implementação desse ponto de distribuição de medicamentos gratuitos será um avanço significativo para o acesso à saúde, especialmente para aqueles que mais necessitam de cuidados contínuos e emergenciais. A proposta visa resolver uma lacuna no atendimento à saúde da população, garantindo que todos tenham a oportunidade de viver com dignidade, mesmo nos dias de difícil acesso a serviços essenciais. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria, sala das sessões Adão Oliveira Damer, Jackson Lauxin, PDT. Proposição número 035/2025, o vereador abaixo-assinado, pertencente à bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer, após ouvido o plenário, a aprovação do seguinte. Proposição, que o Executivo Municipal estude a possibilidade de anexar, junto às castrações de 2025, as imagens dos animais e características dos mesmos, como raça, porte, pelagem, entre outras informações, conforme eram realizadas em 2021. Tal medida se deve em razão de assim poder identificar o animal e não sofrer apontamentos pelo Tribunal de Contas. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria, sala das sessões Adão Oliveira Damer, Jackson Von Lauxin, PDT. Pedido de informações, a vereadora abaixo-assinado, pertencente à bancada do Partido Liberal, requer, depois ouvido o plenário, a aprovação do seguinte, pedido de informações, que o Executivo Municipal complemente o pedido de informações 009/2025, informando a esta Casa Legislativa o que segue. Forneça os laudos técnicos de insalubridade que determinaram os percentuais de insalubridade de cada cargo, de 2020 até 2025. Por que alguns professores recebem percentual de insalubridade e outros não? Explique. Qual a base de cálculo da insalubridade paga aos agentes comunitários de saúde? Informe ainda se existe algum servidor que recebe percentual de periculosidade, visto que não recebemos essa informação. Forneça a esta Casa Legislativa a relação atualizada de todos os funcionários que ocupam cargos e que recebam percentual de insalubridade ou periculosidade dos meses de maio a junho de 2025, informando o percentual e valor. Forneça a esta Casa Legislativa uma relação dos funcionários que receberam adicional de insalubridade e periculosidade, tomando como referência o mês de junho de cada ano no período de 2020 a 2024. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria, a sala das sessões Adão Oliveira Damer, 3 de junho de 2025, Lisiane Salete Machiavelli, PL. Pedidos de informações 019/2025, vereador abaixo-assinado, pertencente à bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer, depois ouvido o plenário, a aprovação do seguinte. Pedido de informações, que o Executivo Municipal informe e encaminhe cópia dos orçamentos referentes aos empenhos 9749, 8930, de 2024, do credor João Eli Fagundes M.E. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria, sala das sessões Adão Oliveira Damer, Jackson Lauxin, vereador PDT. Só um momento por questão de ordem aqui, senhor presidente. Senhor presidente, só por questão de ordem, ficou um projeto de lei fora aqui.
Projeto de Lei 056, 2 de junho de 2025, institui o Programa Municipal de Incentivo às Agroindústrias, Proagroindústrias e da outras providências. Regime de urgência, justificativa ao projeto de lei 56/2025. O município, através do presente projeto de lei, objetiva fomentar e incentivar o processo de instalação, reforma, manutenção e ampliação na comercialização das agroindústrias devidamente legalizadas na circunscrição do município. A implementação do programa Proagroindústrias decorre, sobretudo, dos gastos que os produtores têm quando almejam regularizar as agroindústrias, equipamentos, laudos, análises. Tudo isso envolve, além da burocracia, diversos custos ao produtor. Visando minimizar os gastos a serem despendidos pelos produtores e ambicionando que novas agroindústrias se regularizem e ou se instalem no município de Itapera, é o que o Poder Executivo Municipal requer autorização legislativa para a concessão de incentivos. É indiscutível o fato de que o setor agroindustrial é de vital importância para o crescimento e desenvolvimento de uma comunidade e de um município. Assim, para que as famílias que lidam com agroindústrias possam ter uma produção cada vez maior e melhor, é necessário que o setor público viabilize incentivos para a instalação, ampliação, manutenção das agroindústrias familiares no município. Isso reverterá em benefício para todos, influenciando positivamente a cadeia produtiva municipal. Para tanto, estamos solicitando autorização para a concessão de incentivos agroindustriais pelo Programa Proagroindústrias, objetivando fomentar e incentivar a instalação, a ampliação ou manutenção das agroindústrias familiares em nosso município, visando a valorização da produção local, o desenvolvimento rural, a promoção da segurança alimentar e nutricional da população, a geração de trabalho e renda com melhoria na qualidade de vida da população urbana e rural, bem como o fortalecimento da cadeia produtiva. A concessão do incentivo através do programa Proagroindústrias limitar-se-á ao saldo orçamentário e financeiro do Executivo Municipal e somente se concretizará se preenchidos os requisitos pré-estabelecidos na presente lei. Ante o exposto e relevância do projeto, entende a administração municipal estar plenamente justificada a presente proposição, rogando aos nobres vereadores pela sua aprovação. Ante o exposto e diante da supremacia do interesse público que impressa fundamento para o presente projeto de lei, solicitamos autorização legislativa para aprovação da presente lei em regime de urgência, contando com a costumeira atenção desta edilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração, gabinete do prefeito, 12 de junho de 2025. Agora sim, presidente, eram essas. Estamos agora entrando no pequeno expediente. 10 minutos com a parte. Primeiro vereador, Renato Luiz Cassol. Senhor presidente, demais colegas, também enaltecer a presença está assumindo hoje a Alice Terezinha Walter, demais seus familiares, demais componentes que fazem parte desta casa, e dizer, Tiago, da tua colocação do projeto de lei da agroindústria, mais com o nosso colega Rice aí, né, conjunto, que nós somos totalmente favoráveis e que com isso vai ajudar a estimular demais a agroindústria. É um trabalho, eu sei que tu tá se dedicando ao máximo para ser aprovado, não é tão fácil, mas o primeiro passo está sendo dado hoje. Então, nós acreditamos nesse trabalho e, com isso, nós vamos aprovar. Também deu entrada no que vai ser votado semana que vem, um pedido logo que eu assumi como vereador, eu sei que já tinha um projeto do antigo, do Procred, né, que é o projeto Pequenos, Micros e Pequenas Indústrias, pequenos empreendedores. Os MEIs, né, MEIs até 5 mil, me parece, e os pequenos empreendimentos até 10 mil, com subsídio do juro pelo município e os demais encargos. Isso é uma maneira, me parece que o valor é pouco, até 10 mil, né, Tiago? Mas eu digo para os vereadores, parece pouco para nós enxergarmos isso aí. Mas quem está recebendo, vamos dizer, um MEI, por exemplo, dá um exemplo, um MEI até 5 mil. O que ele faz com 5 mil? Muitas vezes ele se precisa comprar uma máquina para ser um jardineiro, ele vai usar aquele dinheiro e vai fazer dinheiro a mais.
precisar comprar algum equipamento, vai usar. Se é uma cabeleireira, tem algum instituto, vai comprar produto para ela fazer o giro. E esse produto, com custo, como diz, quase zero, né, no caso, só vai pagar o principal. Isso é um incentivo, o reconhecimento de nós, vereadores, nós, munícipes, para essas pessoas que têm, muitas vezes, coragem de empreender. Então, quem se enquadrar vai se inscrever, vai se candidatar, vai junto à instituição financeira, como está mostrado aí, a instituição financeira credenciada, vai liberar esse crédito, daí estando tudo em dia, conforme a legislação, ele vai receber esse incentivo. Então, é muito importante esse projeto que tem. Com relação aos projetos do vereador Ari Toledo, né, o Arizinho, dizer que nós estamos muito preocupados, eu coloquei aqui e vou defender os projetos dele, que hoje não está aqui para defender, que é matéria que está discutida aqui, por isso que é o pequeno expediente, né? Realmente o trânsito de Tapera está complicadíssimo. Eu recebi na última semana, o vereador Zelama, eu recebi informações, imagens de um colega nosso, vicário, como é que é o nome dele, que foi atropelado na faixa de segurança, o Soldinho. Realmente é assustador, passando na faixa de segurança, sendo atropelado, e o pessoal parece que não tem mais respeito se é idoso, é criança, se é um animal, sei lá. E, além disso, quantos incidentes menores, e o pessoal não está usando o bom senso da velocidade, o respeito, e tem gente que não está conhecendo as regras de trânsito, tem que ser dito isso. Chega na rótula, eu cheguei primeiro, vou passar. Aqui, a rótula, geralmente, é quem chega primeiro, mas aqui, hoje, é o principal. Eu estava em Passo Fundo hoje, eu acompanhando os relatos do fim de semana, realmente, Passo Fundo é assustador. E aí tu liga a televisão, só dá notícia ruim, disso, daquilo, daquilo. E dizer onde foi morto um amigo nosso aí da Indutar, um engenheiro de 41 anos, o Jungs, né, sábado de manhã. Realmente isso é um crime que fizeram com aquele rapaz. Ele vai na principal e o outro penetra, entrou na principal, cortou a frente e ele veio a colidir, veio a óbito, sábado de manhã. Passando lá hoje de manhã, como é que pode? E o elemento esse que cometeu essa infração, se negou o teste do bafômetro, porque devia estar embriagado. 7, 8 da manhã, o que vocês pensam que o cara vinha da onde? E não quis fazer o teste do bafômetro. E realmente, claro, que foi conduzido, a delegacia foi preso, e com isso ele está confessando. E o que estava indo para a faculdade, fazendo especialização, né, Indutar, um engenheiro muito qualificado, ele perdeu a vida, deixou a comunidade de Birubá muito entristecida. E a gente também fica triste, porque realmente, então, nós queremos, viu, presidente, essas placas que o Arizinho fala refletiva, tem placas que nem lugar tem placas, e que nós temos que dar prioridade ao trânsito e fazer curso, além, não só nas escolas, tem que reeducar essa sociedade que tem dificuldade desde o estacionamento, espaço e tudo. Realmente, se tu andar na cidade, é preocupante. E ainda os grandes, os proprietários de estabelecimento estão se queixando que o cara trabalha aqui, ele estaciona na frente da loja do outro. E tem áreas de espaço hoje, lá no Santa Clara, aqui em cima que hoje se criou mais 2 espaços, atrás do supermercado do Mombele, lá embaixo, Santa Clara, e vários outros locais, tem 4, 5 lugares, gratuitos. Mas tem que caminhar dia de chuva, eles alegam isso. Realmente está tendo um conflito entre os empresários de estabelecimento e com os proprietários de veículos, que eles colocam lá e fica a manhã toda, ou a tarde toda, o veículo lá tomando espaço de alguém e gerando esse conflito de interesses para todo mundo. Era isso, obrigado. Segundo a vereadora fala, Aurélio Vicari, não vou ocupar, Cristiano Pinheiro.
Eu queria colocar, em primeiramente, boa noite a todos que estão aqui presentes e quem está nos assistindo nesse momento. O seguinte, foi conversado antes sobre a EGEA, sobre a Corsã, né? Então, é o seguinte, a população, como eu também faço parte da população, como todos nós também fizemos parte, digo, a promotora abriu as portas para receber as pessoas que queriam colocar alguma coisa contra a Corsã, apresentar algum problema, alguma coisa contra a Corsã, contra a EGEA. Aí eu tive o prazer de poder fazer uns convites para essas pessoas que acompanhassem a gente até a promotora, algumas famílias, talvez algumas famílias estejam me assistindo hoje, e ficou tudo marcado, tudo agendado, chegou o dia, não consegui nenhuma, né? Porque, Pinheiro, eu não vou porque eu tenho meu trabalho, Pinheiro tem... Então é o seguinte, quando a gente está num bar, num estabelecimento, numa rua, num comércio, no mercado, num campo de futebol, o pessoal vem e reclama para a gente. Pinheiro, tu como vereador, olha a Corsã, o absurdo da Corsã, olha o que eles estão cobrando de nós, olha o saneamento. O que cabe a nós, vereadores, fazer? A gente faz a nossa parte. A gente vai, procura a promotora, conversa com a promotora, ela abre as portas, mas aí, quando a gente precisa da pessoa para ir lá junto e dar a cara para bater, como diz o outro, não vão. Aí, então, a gente procura fazer a nossa parte. Eu fiz a minha parte 2 vezes. Tem pessoas que até aqui de dentro sabem disso aí. Então, assim, ó, eu procurei, me esforcei, fui buscar, e as pessoas não colaboraram. Por isso que eu digo assim, ó, eu quero dizer para a população taperense o seguinte, aqui eu sou vereador do povo, eu estou representando vocês aí de fora, estou representando vocês aqui dentro. Então é o seguinte, quando eu consigo um espaço, eu procuro essas pessoas, e eu não consigo colocar essas pessoas lá, infelizmente a gente não consegue fazer nada. Aí o que acontece? A promotora não vai conseguir cobrar nada da Corsã. Não consegue cobrar nada da Corsã. Como é que vai cobrar alguma coisa da Corsã? De que jeito? Se a população reclama de porta, de janela, de rua, mas quando chega a hora de vir ali, ó, e põe o documento, ninguém quer assinar. Entendeu uma parte? Toda. Por que as pessoas, nesse caso, não compareceram? Algum medo de retaliação, alguma coisa ou não? Olha, não sei qual é o medo da população, se de repente eles estão dando a cara para bater, vão achar, de repente vão me chamar para lá, ou de repente vai dar algum problema, vão vir aqui cortar minha água, eu acho, não entendo. Ou se é algum problema partidário, talvez. Né? Ou talvez algum problema partidário. Acredito eu, tomara eu, que não seja isso. Porque assim, ó, eu estou aqui para representar o bairro onde eu moro, centro, interior e todos os bairros da cidade. Eu não sou vereador do meu bairro somente. Eu sou vereador de toda a população taperense. Então, assim, ó, eu peço à população que está acontecendo coisas erradas, tá. Olha o que o nosso colega Daniel fez, o esforço que ele fez. Foi lá, sentou, até bebeu água do vazamento para provar. Mas o que adianta isso aí? Se quando nós precisamos da população, a população não nos abraça, não colabora com nós. Então, peço à população taperense, nossos que estão nos assistindo hoje, leve o conhecimento das outras pessoas, que quando a gente conseguir bater numa porta e abrir a porta, e a gente precisar da população, que a população venha junto com nós e nos abrace para nós poder cobrar, porque senão a gente não consegue cobrar. Tá? Então, eu peço, humildemente, que eles, no momento que eles reclamam de alguma coisa, vão lá e assumem junto com nós, que daí a gente consegue cobrar. Daí, senão, não adianta, é todo um trabalho perdido. Né? E o meu trabalho era isso aí por hoje. Obrigado, vereador. O próximo vereador, Alice Terezinha Walter. Não vai ocupar? Não, obrigado. Laux Ivan Laux. Sim, senhor presidente. Jackson Ivan. Senhor presidente, fazer algumas colocações, então, referente a alguns pedidos de informação que vieram as respostas. Seguindo na linha, vereador Pinheiro, então, exatamente o que você falou. O problema de hoje em dia é que nós estamos tão acostumados a pegar um telefone celular e reclamar no telefone celular, num grupo de WhatsApp, sentado em casa, na comodidade do lar. Até mesmo as manifestações, Lise, da securitização, toda e qualquer manifestação, movimento, se tu for ver, as pessoas
passam a semana inteira criticando, pode fazer, final de semana nós vamos fazer vamos juntar um povo lá na esquina, lá na praça, vamos fazer um levante, então, um movimento, vai ter meia dúzia. E aqui, muitas vezes aquelas pessoas que ficaram reclamando no celular não vão estar lá. Este é um dos problemas. E exatamente, um dos questionamentos que eu fiz, qual medida concreta será adotada para responsabilizar a concessionária pelo descumprimento contratual? E aí, qual a resposta que vem? Não há nenhum pedido formal oriundo de consumidores. E aí eu vou na promotoria, me parece que tem um. Eu sou um assim, que para mim é chato falar isso, é chato. Mas como eu coloquei aqui já em sessões passadas, eu não vou mais me indispor a respeito da cobrança de água, faltou água, não faltou. Tu entra no sistema da Corsã, não tem uma pessoa que foi lá e cadastrou, que reclamou. É tão fácil botar o seu código lá, reclamar, está faltando água no aplicativo da Corsã. As pessoas não fazem isso. Por quê? Porque preferem ir lá, reclamar, criticar. Então, como eu falei anteriormente, quanto à Corsã Egea, como diz aqui, eu não me manifesto mais. A única coisa que eu vou me manifestar, porque eu ainda tenho uma dúvida, referente ao contrato firmado. Isto eu acho que deveria ter passado por essa Casa Legislativa. Passou, foi dado parecer, mas não foi votado, não foi aprovado pelos vereadores a assinatura desse contrato. E eu friso aqui, é um contrato que vai até 2062. Então, esse detalhe aí. Nas explicações pessoais, depois eu vou fazer uma colocação aqui quanto o questionamento número 4, que eu fiz aqui, que eu solicitei as atas do leilão 01-2021, as atas online, registro de diálogos entre participantes, e a resposta que veio para mim aqui meio que dizendo, talvez eu entendo aqui, colocando em dúvida a idoneidade do leiloeiro e coisa e tal, eu vou fazer uma argumentação após nas explicações pessoais. E, senhor presidente, a respeito do Galpão Crioulo no Parque de Exposições, passou por essa Casa Legislativa aqui uma lei onde foi firmada uma taxa para o uso do galpão. Não sei se algum de vocês já foram, uma sede muito bem feita e que está sendo bem usada, só que eu acho que existe um porém. Se o vereador Aurélio Vicari quiser usar, a lei diz que ele tem que pagar uma taxa. Não é porque ele é vereador que ele vai lá e vai usar e não vai pagar a taxa. Eu penso assim, tem muitas pessoas que nem sabem que podem alugar, e às vezes, não lembro ao certo se é R$200 o valor da taxa, para elas desembolsarem esses R$200 para fazer uma festa de 1 ano para o seu filho de 5 anos, para o seu filho, pessoas carentes, que às vezes não sabem. Quem dirá R$500, R$600? E aí, eu fiz um questionamento de quem tinha alocado a sede no dia 25 deste ano, 25 de abril. Eu fiz o questionamento porque no dia 26, pela parte da manhã, eu estava lá ajudando num almoço beneficente uma escolinha de futebol que tinha, e eu vi que tinha alguém lá na sede, no galpão, fui até lá e vi que tinha uma pessoa fazendo a limpeza do local, porque houve um jantar na noite anterior. E por isso que eu fiz o questionamento, quem locou? Isso aqui, já para mim, já diz que existem pessoas que vão lá, usam, não pagam. Eu acho errado isso. Eu acho errado. Se é para um, tem que ser para todos. E se fosse para alguém não pagar, que fosse para aquela pessoa mais carente, então, que para fazer uma festinha de aniversário para o seu filho, que representa muito, não teria condições de pagar um local. Então, eu até vou fazer uma proposição para que seja instalado no local um controle de acesso. Eu até já andei me informando, existe controle de acesso que fica registrado todo ano. Quando é que entrou, tipo assim, tu abre a porta, fecha a porta. Porque eu não confio mais. Eu acho errado. Eu acho errado. Uns pagam, outros não pagam, sendo que existe uma lei que não diz na lei fulano vai pagar, fulano não vai pagar. Por enquanto era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jacques. Vereador Giovanni Ozelano. Obrigado, senhor presidente. Seguinte, Ledegai Tischer. Vou deixar para os 5 minutos depois, presidente. Tá bom, obrigado. Próximo, Leonardo Alberto Scherer. Vou ocupar, senhor presidente. Pois não. 10 minutos com a parte.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Nossa mais nova vereadora, Alice Walter. Pessoas aqui presentes, pessoas que assistem e pelas mídias sociais. Então, eu vou, já que nosso colega Ari não está aqui hoje, eu vou defender as proposições dele, que o Executivo estude a possibilidade de instalar semáforos nos seguintes pontos das vias públicas na nossa cidade: Avenida 15 de Novembro, esquina com Avenida Dionísio Lotário Chassot, Avenida 15 de Novembro, esquina com Rua Coronel Gervásio, Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua Tiradentes, então, que o Executivo estude a possibilidade de instalar semáforos nesses seguintes pontos. Então, é uma proposição do Pedro Ari Tavares, nosso colega do PP, que hoje não está presente. Outra proposição do Pedro Ari Tavares, que eu vou defender hoje, que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a sinalização de área rural de Itapera. Como a gente mesmo falou antes, vários acidentes que podem ocorrer, o Cassol mesmo levantou na fala dele, o risco de acidentes que a gente tem, e complementando essa proposição do Ari, eu lembrar da proposição que eu fiz, da poda dos acostamentos, então, que vem complementar essa proposição do Arizinho. Então, os acostamentos do município hoje estão bastante... a capoeira está bastante alta e é uma questão com o DAER. Então, precisamos, então, ir até o DAER lá para fazer firmar com eles um contrato, né? E então essa questão viria complementar essa questão do Arizinho. E também a proposição de que o Executivo Municipal estude a possibilidade de rever as placas de sinalização nas vias públicas do município. Então, hoje eu vim aqui para defender essas proposições do Arizinho. Vou falar também, então, hoje teve uma carta que veio dos funcionários, né? De algum funcionário mandou uma carta aqui para a Câmara, aqui, falando das questões funcionais, das questões, o que acontece há vários anos, está acontecendo com o funcionalismo, o sentimento do funcionário em relação a certas questões. Dizer que, como todo mundo bem sabe, eu já fui presidente do sindicato dos funcionários, que os funcionários podem contar comigo também em as questões funcionais, e dizer que a gente está em conversações com a administração, principalmente em relação à redução da folha quinzenal ou da extinção, que muitos... Mas provavelmente a extinção vai ser difícil de passar, porque tem que passar pela Câmara, então dificilmente terá extinção da folha quinzenal de pagamento. Então, se não haverá, né, que eu acho difícil, pode acontecer, mas eu acho difícil a extinção da folha quinzenal, negociações para manter uma média maior na quinzena, né? A dificuldade de manter 50% na questão da quinzena. Muitos funcionários ganham 50% na quinzena e chega no fim do mês e não ganham quase nada ou fica uma folha impositiva. Essa é a dificuldade, então, conversando com a administração. Então, o que poderia se fazer? Então, falaram em reduzir a folha até chegar em 20%, 10% talvez. Mas tanto eu como talvez outros vereadores abracem a causa dessa negociação, de manter um percentual maior na quinzena, então, se não é possível 50%, talvez 40% ou talvez 30%, mas não 20% ou 10%, que nem talvez até foi cogitado, um percentual menor.
Peço que abrace a causa junto também, meus nobres colegas. E em relação aos projetos de hoje, seria isso. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Convido agora a vereadora Lisiane Seleto Machiavelli, Sim, vou ocupar. 10 minutos com a parte. Vou falar daqui mesmo. Pode ser. Boa noite, presidente e demais colegas vereadores. A vereadora Alice, seja bem-vinda. É uma honra ter mais uma mulher nessa mesa e as demais pessoas aqui presentes. A respeito das proposições do vereador Ari, com certeza, eu acho que todo mundo vai votar a favor. Eu acho que também essa questão é a das motoelétricas, né? Do nosso município, que está cada vez mais contramão, na rótula lá, elas, em vez de ir pelo lado certo, vão pelo lado contrário, em cima de calçadas, onde tem pessoas idosas passando. Então, acho que foi interessante essa proposição do vereador Ari. E sobre o meu pedido de informação, eu vou aguardar aí os meus próximos pedidos, mas pela lista que eu tenho aqui, tem gente que está ganhando insalubridade, está num cargo aqui e está exercendo outro cargo que não deveria ganhar. Então, eu vou aguardar os próximos pedidos de informação, que eu acho que tem gente que merecia ganhar e não ganha, aí eu vou voltar a falar nessa casa. Obrigada, presidente. Obrigado, então. Os vereadores, todos já passaram os 10 minutos, entramos agora na ordem do dia, a votação dos projetos. Primeiro projeto de lei, número 050/2025, cria o cargo de provimentos de efetivo na administração municipal e dá outras providências. Esse é um projeto bastante discutido junto aos vereadores, inclusive hoje com a secretária. Então, vamos em discussão esse projeto. Alguém quer dar mais algum parecer? Senhor presidente, fazer uma colocação aqui, então. Projeto bem discutido e foi repassado, então, pela secretária, que no posto de saúde central existem 3 profissionais, Zona Sul 1, Paz 1, Dona Borja 1. E estes 5 cargos para auxiliar de serviços de farmácia, eles estão sendo criados devido a auxiliar de serviços de saúde, 5 que existiam de processos seletivos vão ser extintos. De que maneira? Ela falou para nós que não vai ser feito mais processo seletivo e nem concurso público para auxiliar de serviços de saúde. Esta aqui é uma ata que vai ficar registrada. Eu lembro vocês que todo o início de sessão existe a ata que é votada, né? Então, isto fica registrado aqui. A reunião que nós tivemos, eu, o Leonardo, o Cristiano Pinheiro, não lembro quem mais estava junto quando o Giovanni Zelami, juntamente com nós, então ela foi bem clara. O nosso presidente em exercício aqui, Aurélio Vicari, ela foi bem clara que auxiliar de serviços de saúde, 5 cargos que existiam de processo seletivo, não existirão mais processos seletivos para auxiliar de saúde e nem concurso público. Só queria registrar isso, senhor presidente. Em discussão ainda o projeto. Em votação, projeto de lei 050/2025. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, manifestam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 056/2025 institui o Programa Municipal de Incentivo à Agroindústria, Agroindústrias e dá outras providências. Em discussão o projeto? Senhor presidente, Pois não. um projeto que veio em boa hora. Quem dera já tivesse vindo há 5, 6, 7, 8 anos atrás. Eu creio que é isto que o produtor rural precisa, incentivos, e deixo aqui registrados parabéns ao Thiago Schmidt, diretor da Agricultura, que vem fazendo um belo trabalho frente à pasta. Era isso, senhor presidente. Em discussão o projeto? Também queria usar, Pois não. já
falei no pequeno expediente, mas, mais uma vez, também enaltecer o trabalho do Tiago Schmidt, secretário da sua pasta. O programa diz incentivo. Tudo que é incentivo traz benefício para a população taperense. Então, nada mais justo de nós aprovar esse projeto e que mais, a hora que nós der publicidade, mais a agroindústria, quiçá, se interesse para se instalar no município. Porque, como diz se tu produzir um produto só pode vender no município aqui, isso é muito limitado. Não é possível, outro município vem vender aqui, tu produz aqui, não pode atravessar a ponte do outro lado. Então, com isso, vai ser um projeto que vai atingir, né, Fábio Risse? Que vai atingir todo o estado do Rio Grande do Sul, para a sua comercialização. Era isso, obrigado. Em discussão, projeto? Em votação, projeto de lei 056/2025. Quem concorda, permaneça como está. Os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade. Projeto 031/2025, do vereador Ari. Proposição. Eu queria colocar o seguinte, se nós pudéssemos votar os três juntos, porque trabalha na mesma área, instalação semáforo, sinalização da área rural, placas refletivas, diurna, noturna na cidade, né? Então, acho que dá para fazer, né? Já explicado bastante. Então, proposição 031, 032 e 033/2025. Em discussão, proposição, em votação, proposição. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Proposição 034/2025, vereador Jackson Laux, que o Executivo Municipal estuda a possibilidade de implantar ponto de distribuição e medicamento gratuito em fim de semana e feriados. Em discussão? Senhor presidente, tal proposição veio... Eu gosto de fazer o registro aqui, porque é muito interessante as pessoas virem até nós e sugerirem. E eu achei bem interessante essa proposição, que veio de um candidato a vereador, que seria uma oposição a mim, no caso, na campanha, o Guela, do PT. Ele disse, Jackson, tu já pensou aquela pessoa que vai consultar na sexta-feira, às 8, 9 horas da noite, e recebe uma receita do médico, e ela, às vezes, não tem dinheiro para pagar um táxi, para ir até lá, está mal. Onde é que ela vai comprar o medicamento? Se ela tiver o dinheiro para comprar o medicamento. Então, sexta-feira, sábado, domingo, ela tem que esperar chegar a segunda-feira, às vezes, para ter acesso ao medicamento. Então, eu coloquei ali na proposição que talvez uma parceria com o hospital, a pessoa que recebe a receita lá, eu não sei de que forma a pessoa... eu não sei de que forma... Eu acho que toda e qualquer pessoa que tenha uma receita, ela vai na farmácia da saúde, se a saúde tem o medicamento, ela cede. Eu acho que o hospital, tendo isso aí, ficando com a receita, ficando com uma cópia da receita, eu acho que tem como viabilizar essa parceria hospital-município, e não deixando desassistida assim, então, as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Imagina, Cristiano, você está gripado aí, vai lá hoje, sexta-feira, caindo de dor, o médico receita ali, poxa, não tenho condições de comprar um medicamento. É em vão a consulta. Então, é nesse sentido, e achei bem oportuna a opinião do Guela, e nesse sentido fiz essa proposição. Ok. Em discussão? Colocação. Muito bem, Jackson, a tua colocação. Realmente, hoje, onde é que fica o plantão? É no hospital, né? Fim de semana, à noite, hospital é fim de semana. Eu acho que ali, teria que sair dali já com a sua medicação, né? Concordam, vereadores? Ó, é por ali o caminho. Então, né, Leonardo, dá uma colocada lá, vê com isso, porque realmente tu não pode consultar e receber tudo, não. Agora tu vai retirar quando? Na segunda-feira o senhor vai lá, vai abrir.
eu acho que, né, eu acho que é possibilidade, muito boa a tua colocação. Eu acho que é questão de adequar esse funcionamento. Então, eu sou favorável e parabéns, vereador Jackson. Em discussão? Também vou fazer uma colocaçãozinha. Pois não. Eu acho que sim, não acho ruim a ideia da proposição. Claro que aquele a pessoa que consultou na sexta de noite ou as pessoas não pegaram como daqui a pouco tem uma consulta, uma receita de segunda-feira e vai deixar para o final de semana ir lá justamente pegar. Mas eu gostaria de só fazer uma colocaçãozinha, então, a respeito já que do nosso hospital e de medicamento, que o nosso hospital, que o município contribui arduamente com o hospital, com receita. O município dá todo o medicamento do paciente quando é internado, tudo o que o paciente consome, uma injeção, um soro, tudo que é feito dentro do hospital é gratuito, não é cobrado nada, diferente de alguns municípios da nossa região. Por exemplo, eu vou citar os nomes, 15 de novembro, Selba, que se você for lá e consultar no plantão, esses outros municípios, e precisar fazer um soro, você tem que pagar o soro. Você ganha a consulta médica, mas tem que pagar o soro. Tem que fazer uma injeção, tem que pagar a injeção. E aqui em Tapera, isso já é tudo de graça. Tudo que você, entrando pelo SUS no hospital, tudo que você fizer no hospital é gratuito para as pessoas que, então, ingressam no nosso hospital, no nosso plantão, tem tudo gratuito dentro do hospital. Claro que o pedido de proposição vem em relação a algum medicamento que o hospital fornece uma consulta, dá uma receita para a pessoa e não interna, né? Então, essa pessoa, sim, no caso de ter condições, eu acho que deveria comprar, né? Mas as pessoas que não têm condições, eu acho que é uma boa ter a condição de poder pegar no hospital esse medicamento. Em discussão? Tá bem. Em votação, proposição 034, 2025. Os que estão de acordo permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. São Pedro. Proposição número 035, 2025, vereador Jackson Ivan Laux, que o Executivo Municipal estuda a possibilidade de anexar junto às castrações 2025 as imagens dos animais e características dos mesmos, como raça, porte, pelagem, entre outras informações, conforme eram realizados em 2021. Em discussão, proposição. Senhor presidente, Perdão. eu, encerrando esta parte dos animais, das castrações, então, tudo o que eu fui atrás, averiguei, o número de castrações e tudo mais, a única coisa que eu vejo que necessitaria ainda, olhando principalmente o que foi feito no ano passado, onde diz a pessoa que levou o animal, quando é pessoa, a localidade, e os animais de rua, principalmente, animal em situação de abandono. Não existia a raça, pelagem, não existia nenhuma identificação. E ali, às vezes, tinha 5, 6 castrações de animais de rua, e eu vejo que, se existe uma denúncia, alguma coisa assim, não há nada que prove que foi feito de 5, 6 animais. Pode ser que foi feito de um. Então, para uma coisa que já era feito e é feito em outros municípios, o registro fotográfico, pelagem, tamanho, porte do animal, talvez raça se tenha, para isentar o município de qualquer problema futuro e dar credibilidade ao trabalho feito. Mais credibilidade. Somente isso, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, Pois gostaria não. também de complementar a ideia do Jackson. É importante, Jackson, até porque, por vezes, o município acaba castrando e as pessoas responsáveis por aquele cachorro que está para adoção acabam tendo quem adote e a pessoa adota, de repente, não gostei do cachorro, vou abandonar. Tem o registro. Tá ali, tu sabe do registro qual é o animal, se foi castrado ou não, e até, inclusive, quem possivelmente adotou. Aí tu tem como punir a pessoa por abandono também. Bem importante, Jackson. Em discussão, a proposição. Em votação, proposição 035, 2025. Quem concorda, permaneça como está. O contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Vamos agora, explicações pessoais. Renato Luiz Cassol, 5 minutos. Vamos Minha lá. parte. Novamente, senhor presidente, demais colegas, os que nos assistem pelos meios de comunicação e os que nos escutam pela Rádio Cultura, dar as nossas boas-vindas novamente a nossa Alice Valca, que está assumindo hoje a função de vereadora, que ela se sinta à vontade e que volte sempre a essa casa. Na última reunião da CIT, onde que prestou conta, e nós tivemos presente na semana passada, terça passada, queria trazer um relatório aqui, onde foi colocado, o pessoal do Instituto Cônigo Bento estiveram lá e colocaram todo o trabalho que é feito junto à CIT, Instituto Cônigo Bento. E no outro dia, me encontrei com o vereador Daniel Gadim e o Luiz Zene, que foi um dos idealizadores desse Instituto Cônigo Bento. Então, nós fizemos uma visita, quarta de manhã. Vamos lá visitar o que é feito, como é aquele instituto. Realmente é interessante e gostaria de convidar demais vereadores, uma hora dessa, nós fazer uma visita em loco lá, para ver os cursos que são efetuados lá. Né, vereador Leodegar? Uns cursos muito interessantes. E aí nós tínhamos sendo realizado o curso, e lá está o Sindicato Rural, também tem um espaço para eles, e está começando um curso de empilhadeira, né? Também está aberto as inscrições. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente ficando aqui não tem ideia, mas o incentivo que é dado através desses cursos para a pessoa, o cidadão taperense, se formar ou se especializar, isso é muito importante. Lá tem curso de soldador, tem de mecânico, vários e vários cursos. Aquele dia estava sendo umas mulheres do interior fazendo curso de bordado, tricô, corte e costura, realmente é algo que traz muito importante ao município. Nós também, né, Jackson, nós vamos, presidente, nós recebemos um convite para quarta-feira, podemos usar nessa tribuna, do Eduardo Leite, secretário de Trabalho, Desenvolvimento Profissional de Mais Socella. Ele está nos convidando. Tem a honra de convidar Vossa Senhoria para o lançamento do programa RS Qualificação Recomeçar, realizado às 11 horas do dia 18, quarta-feira, no Salão Negrinho do Pastoreio, lá no Palácio do Governo. Então, nós vamos representar, já estamos confirmando, para quarta-feira, às 11 horas, nós se presente para aquela ocasião. E também voltar a dizer, que isso, como foi gravado anterior, dizer que nós estamos preocupados, mais uma vez, com relação ao trânsito do município de Itapera. As reclamações são bastante grandes pela maneira que as pessoas estão se comportando no trânsito, pela falta de respeito, da violência, além do estacionamento, e não respeitando sinalização, faixa de segurança, e, além disso, tem que ser dito aqui, as sinalizações das ruas de Itapera, como diz o Arizinho, que não tem placa refletiva, tu chega no cruzamento, quem é que é o preferencial? Quando não tem nenhuma sinalização que é preferencial, quem chega primeiro passa. E tem dado muita confusão no trânsito, e nós esperamos que nós temos que fazer um mutirão, já convocamos o secretário para tal, isso não espera para amanhã. Isso é urgente, que nós temos que enfrentar esse problema. Obrigado. Obrigado, senhor Cassol, vereador. O próximo, Aurélio Vicário. Não vou ocupar. Cristiano Pinheiro da Silva. 5 minutos. Não vou ocupar, presidente.
Obrigado. Alice Terezinha Walter. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, boa noite. Hoje subo a essa tribuna com um sentimento profundo de gratidão e responsabilidade. Gratidão, primeiramente, pela oportunidade de estar representando a nossa comunidade, ainda de uma forma temporária como vereadora suplente. É uma honra ocupar, mesmo que por um breve período, uma cadeira nesse espaço, que é a Casa do Povo. Quero agradecer a confiança do meu partido, o Partido Progressistas, dos meus colegas e, sobretudo, da população que depositou seu voto e sua esperança em mim. Estar aqui é mais do que um reconhecimento, é um compromisso renovado com a ética, o diálogo e o bem comum. Gostaria também de enaltecer o trabalho dos vereadores titulares dessa casa. Sei que a tarefa de legislar, fiscalizar e representar não é simples e exige dedicação diária, escuta atenta e muitas vezes decisões difíceis. A cada um de vocês deixo o meu respeito e admiração pelo trabalho que vem realizando em prol de nossa cidade. Estendo esse reconhecimento ao Poder Executivo Municipal, na figura do senhor prefeito e toda a sua equipe. Em uma cidade pequena como a nossa, sabemos que os desafios são muitos e os recursos, por vezes, limitados. Ainda assim, temos visto avanços importantes em áreas como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico, frutos de uma gestão comprometida e do trabalho conjunto entre os poderes. Entro nessa sessão com humildade, mas também com disposição para contribuir, ouvir e aprender. Sei que cada voz que tem seu valor e sua história, e quero, nesse breve período, somar com responsabilidade, respeito e espírito de colaboração. Quero aproveitar esse momento para deixar uma proposição que é simples, mas tem um profundo significado. Dediquei anos da minha vida no trabalho da saúde, como secretária, como instrumentadora cirúrgica, e nesse período trabalhei com o nosso querido Dr. João, que nos deixou há pouco mais de um ano. Dessa forma, proponho ao Executivo Municipal que denomine a nova praça da Rua Almirante Barroso, que era o Dr. João que residia, como praça Dr. João Vianney Dias de Castro. Sei que nosso querido Dr. João é merecedor e que a família também merece essa homenagem. Por fim, reafirmo meu compromisso com a população, que possamos seguir construindo uma cidade mais justa, inclusiva e próspera, com diálogo aberto e participação cidadã. Muito obrigada a todos e todas, que Deus nos abençoe e ilumine nossos caminhos. Obrigada. Obrigada, Alice Terezinha Walter. O próximo vereador, Jackson Ivan Lauxin. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, comunidade aqui presente, comunidade que nos ouve, nos assiste. Iniciar aqui, então, falando a respeito do projeto das auxiliar de serviços de farmácia. Em reunião com a secretária Elisete aqui, nos foi passado que existem 3 na farmácia do centro, profissionais, uma na Zona Sul, uma na Vila Paz e uma na Dona Borja. Hoje, dia 16 de junho de 2025, nos foi repassado que são 4, hoje devem ter 3 profissionais
de auxiliar de serviço de saúde que estão trabalhando ainda na prefeitura. Uma venceu, me parece que semana passada, e uma já tinha vencido mês passado. Resumo da história. São 5 cargos de auxiliares de serviço de saúde que estão em processo ou estavam em processo seletivo. Nos foi passado pela Secretaria de Saúde que não serão mais feitos processos seletivos, nem concurso público, para auxiliar de serviços de saúde. Estavam na reunião Giovanni Zelami, Cristiano Pinheiro, Aurélio Vicari, Jackson Lauxen e o Leonardo, isso que eu tenho certeza. Então, para fazer o registro aqui e repassar para a comunidade. Parabenizar aqui o Thiago, o Fábio, o Elias, o projeto Pro Agroindústrias, um projeto muito importante para o nosso produtor rural, para aquele produtor que tem a sua agroindústria. Que pena que não foi criado esse projeto 3, 4 anos atrás. Talvez a Bela Tapera hoje estaria em funcionamento ainda. Frisar aqui, então, que entre os auxílios existe o auxílio na aquisição de material de construção para fins de novas construções, melhorias e reformas necessárias para adequações e fiscalização até o limite de 10 VRMs por empreendimento. Auxílio na aquisição de equipamentos para adequações e fiscalização até o limite de 5 VRMs por empreendimento, entre outros. O VRM gira em torno de R$ 214. Então, é muito interessante este apoio, este aporte ao produtor rural, aquele produtor que está lá no interior, que montou a sua agroindústria. É desses projetos que aportem, que apoiem a comunidade urbana e rural que o município necessita. Referente aqui a uma resposta a um pedido de informações que eu fiz, referente ao leilão que ocorreu em 2022, leilão que ocorreu em 2021. Eu lembro que o vereador Aurélio Vicari, em outras sessões, no outro mandato, fez solicitações referentes aos leilões, e algumas pessoas vieram até mim fazendo reclamações de fatos ocorridos, que agora serão levados adiante. Eu registro aqui o edital do leilão 01/2021 em seu item 4.1. De acordo com o artigo 358 do Código Penal, todo aquele que impedir, perturbar ou fraudar a arrematação, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio ilícito ou de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem está em curso na pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa além da pena e a violência. Senhor presidente, me chama a atenção aqui que o leilão que ocorreu dia 8/12 de 2021, 8/12/2021, ele teve início às 10 horas. E houve um remate que ocorreu dia 15/12 e houve um remate que ocorreu dia 10/12. Na verdade, 2 remates dia 10/12. Eu fico pensando como é que, se o leilão ocorreu dia 8, houve remates dia 15 e 10/12. O leilão de 2022, do dia 29/11/2022, esse leilão, ele teve um remate no dia 6/12 de 2022. Como isso? Como isso? O que eu entendo de leilão é que ele tem um início e um fim, no dia. E se houver um terreno, um bem que vá a leilão novamente, isso tem que ser publicizado. Como simplesmente 3, 4, 5, 6 dias após o leilão, alguém arremata um bem? Então, senhor presidente, a resposta que dizia sobre a idoneidade do leiloeiro e tudo mais, aqui eu deixo em xeque. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Jackson Laux. Próximo, Giovanni Zelami. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo vereador, Leodegar Tischer. Vou ocupar. Ok. 5 minutos é a parte. Isso aí. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o público que aqui nos assiste, aos que nos assistem em casa também, e a imprensa. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas à Alice, nossa colega vereadora, sendo então empossada hoje. Seja bem-vinda a essa casa.
Gostaria aqui também de falar agora sobre os projetos 56 e o projeto 55, né, os quais foram discutidos aqui hoje também, trabalhados aqui nessa casa hoje, e parabenizar as pessoas responsáveis, o Elias pela Secretaria de Desenvolvimento, o Thiago, que é nosso diretor na Secretaria de Desenvolvimento, questão da Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio também, nosso veterinário do município, pelo projeto que fizeram aqui para o pessoal do interior, né, que é o projeto que tem o nome de Proagroindústrias. Proagroindústrias, isso. Que incentiva, então, nossos produtores rurais. Tenho certeza que isso vai ajudar a manter nossos produtores no meio rural, que é algo que a gente vem há muito tempo falando, que, em vez das pessoas ficarem no meio rural, as pessoas estão se afastando do interior e indo para a cidade. E eu tenho certeza que isso vai valorizar muitas pessoas, pessoas que já têm agroindústria, pessoas que querem trabalhar com agroindústria. Então, é um pontapé inicial que se foi dado e, com certeza, isso vai vir a agregar muito no município. Também, falar sobre o projeto então, 55, que também é da Secretaria de Desenvolvimento, juntamente a Sala do Empreendedor, que é um braço da Secretaria, e não posso deixar de citar aqui a ACIT, a Associação Comercial, que foi uma parceira da Sala do Empreendedor. Participei desse projeto logo no início, né, fui um dos atendentes da sala, e sei da importância que essa sala tem aqui no município para ajudar os pequenos empreendedores e aquelas pessoas que querem se formalizar também. E o Procred, que é, então, um incentivo de crédito para MEIs, para quem é microempreendedor, para quem é empreendedor de pequeno porte, tenho certeza que vai valorizar muito essas pessoas, porque, como o colega vereador antes falou aqui, às vezes as pessoas, acho que foi até você, Cassol, que citou aqui antes, que às vezes quer comprar uma ferramenta de trabalho, quer comprar uma matéria-prima para poder dar mais um fôlego para o seu negócio. Através desse crédito, a pessoa vai conseguir fazer isso. Mas eu quero alertar aqui a população que não é apenas um crédito que vai ser dado assim, a Deus dará, né? Terá uma forma de esse crédito ser dado, terá pré-requisitos, a pessoa depois terá que prestar contas. Eu não vou pegar um crédito de 5 mil lá como MEI para pagar a conta antiga, né, da minha empresa. Eu quero incentivar, o município quer incentivar as pessoas para que as pessoas tenham condições financeiras de incentivar o seu negócio, prosperar e, assim, logo após também fazer com que a economia do município, então, venha a girar de uma forma melhor. Então, mais uma vez, parabéns a vocês, a Secretaria de Desenvolvimento, Thiago, Fábio, por esses projetos. Tenho certeza que isso vai valorizar muito a nossa população de Itapera. Obrigado. Obrigado, Leodegar. Próximo vereador, Leonardo Alberto Scherer. Vou ocupar, senhor presidente. Pois não. 5 minutos sem a parte. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Em especial, nossa colega Alice Walter, que está presente aqui hoje. As pessoas que assistem a gente pela internet, pela Rádio Cultura e demais pessoas que acompanham a gente hoje pela câmera aqui. Então, hoje a gente teve conhecimento de alguns projetos, então, através do Thiago Schmidt, que passou o projeto da Proagroindústria para a gente, de extrema importância para as nossas agroindústrias, com incentivos para a gente tentar manter e trazer mais agroindústrias para o nosso município. Tem várias coisas que os nossos colegas já falaram aqui, mas são muitos incentivos que, então, estão aí para enaltecer essas empresas. Também sobre o Procred, para subsidiar juros e financiamentos para empresas de pequeno porte da nossa cidade, que também para valorizar o pequeno, para que se instale e dá oportunidade para poder trabalhar e ter seus métodos de trabalho, suas ferramentas e tal. Também preciso falar, então, sobre as castrações. Falei também com o diretor de meio ambiente, com o Thiago, sobre as castrações. Já estão ocorrendo castrações. Eu sei que pessoas têm dúvida ainda sobre as castrações. Foi aprovado o projeto sobre as castrações. Pode vir se inscrever quem tem algum animal e se enquadra também, as pessoas que se enquadram. Daqui a pouco, as pessoas que têm condições financeiras, eu acho que cada um
pode castrar o seu animal. Mas quem não tem condição financeira ou quer acolher um animal de rua, pode vir aqui se inscrever aqui na Secretaria de Meio Ambiente e trazer esse animal ou indicar o animal de rua que está necessitando essa castração, já está em andamento. Eu vou falar também, então, que a gente está em negociação com a prefeitura, tá uma polêmica, então, com os funcionários sobre a questão da folha de pagamento, a retirada da folha quinzenal, mas que a gente está em negociação com o prefeito, com o vice-prefeito, conversamos com o pessoal da administração, para tentar manter uma média maior, então, no caso de não retirar da folha. Se a folha continuar, então, não tem por que não ter um percentual razoável. Se não é possível 50%, daqui a pouco, né, vamos ficar no meio termo, uns 30%, é questão da gente ir e negociar e conversar com o pessoal da administração, que eu tenho certeza que eles vão entender, né, já que se vai ter manutenção da folha, né, que eu acho que sim, até o momento não se diz nada que vai ser retirada a folha. Então, enquanto existir, a gente tentar manter uma média maior, né, e tentar manter a folha, a minha opinião é tentar manter a folha de quinzena. Defender as proposições do nosso colega Arizinho, né, proposições importantes sobre o nosso trânsito, que eu já trouxe algumas proposições do trânsito também, que, como já foi falado também, o nosso trânsito tapeira está crescendo, cada vez mais carro, mais motos elétricas e tal, então a gente precisa, então, sempre está melhorando e ampliando as questões do trânsito da nossa cidade. Vou parabenizar também a secretária da Saúde, Elisete Hort, que esteve aqui hoje e falou sobre a profissionalização das funções dos funcionários, do funcionalismo, então, que ela está tentando profissionalizar as funções, fazer com que tenha pessoas com um currículo melhor, executando algumas funções. E falar também, então, que como a gente teve vários aportes financeiros para o nosso hospital, dos nossos deputados, dizer, então, que o nosso hospital atende quem for preciso pelo SUS e que todas as pessoas que consultam no plantão e precisam fazer um soro, uma injeção, alguma coisa que tenha no hospital ali, que seja necessário ser hospitalar, não é cobrado nada, desde que deem a entrada pelo SUS e não particular, diferentemente de alguns outros municípios. Então, tem município que atende pelo SUS, tem um médico atende pelo SUS, e na hora de fazer um soro, o município cobra. Tapera é tudo grátis. Nosso hospital, então, no momento que a pessoa entra pelo SUS, tem o seu atendimento, todo ele, pelo SUS. Obrigado, seria isso hoje. Obrigado, Leonardo. Próximo vereadora Lisiane Salete. Sim, vou ocupar. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. Mais uma vez, nossa vereadora Alice, seja bem-vinda. Uma pessoa sensacional, te conheço há anos, tua família, tudo. As pessoas aqui presentes, os familiares da Alice e as pessoas que estão assistindo nós via Facebook. Primeiramente, eu quero convidar a comunidade itaperense para o Arraial, dia 18, agora, quarta-feira, da PAI, a partir das 7 horas, onde vai ter fogueira, o casamento caipira, pescaria e a quadrilha. Vai ter a animação do Clóvis e do Alessandro. Eu gostaria também que essa casa mandasse um ofício parabenizando a Escola Dionísio Lotário Chassotti, que na semana passada completou os seus 88 anos de história. Eu estudei na Escola Dionísio, meu filho estudou e minha filha está estudando. É uma escola
que tenha um ensino de qualidade. Então, eu gostaria que essa casa mandasse um ofício. Sobre as proposições, então, do vereador Arizinho, da sinalização nas vias públicas, eu ainda bato na tecla, e um tempo atrás, sobre as motos elétricas que nós temos no nosso município. De repente, com sinalização, eles vão começar a obedecer, porque crianças de 10 anos em moto elétricas, a de 10 anos está pilotando, aí carrega mais 2, 3 pessoas de menores. Então, isso acho que é o que está me preocupando no nosso município. O que me preocupa é que uma hora dessa aconteça alguma coisa pior, né? Então, quem sabe com essa sinalização eles começam a respeitar um pouco. Seria isso, presidente. Obrigada. Obrigado, Diane Salete. Maquiavelli. Terminando assim a explanação de todos os vereadores que queriam falar. Te agradece muito o esforço e a dedicação de todos, até para as reuniões às 6 horas, que o pessoal tem vindo para nós amenizar problemas para que agilize melhor, mais rápido também, e melhore a nossa reunião. Ninguém faz nada sozinho aqui, é todos juntos. Nada havendo a mais a tratar, invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Tapera, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 23 de junho de 2025, em local e horário de costume. Boa noite a todos. Obrigado.